Vamos analisar junto com ela aqui o que aconteceu nesses protestos bolsonaristas. Lembrando que eu tenho muitas críticas, teve uma thread ontem no Twitter que viralizou do jornalista Ian Boechat, dizendo que a gente não pode chamar esses bolsonaristas extremistas de gado, que eles são atores novos na política. Eu discordo frontalmente da análise dele, que é um bom repórter de imagem, mas eu acho que ele errou ali rude na análise. Vamos lá. Letícia Cesarino, antropóloga, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, autora do O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital. Coluna de opinião dela, o Capitólio brasileiro já passou? À medida que o dia da posse se aproximar, a temperatura conspiratória e extremista voltará a subir, independente da incitação direta ou não por parte do atual presidente da República. Vamos ler essa coluna aqui que é bastante interessante. Os protestos de rua desencadeados pelo resultado eleitoral foram gestados ao longo de todo o governo de Jair Bolsonaro. As narrativas conspiratórias de fraude, já presentes em 2018, começaram a se intensificar muito antes do período eleitoral, dando o tom das manifestações pró-governo em 2021. Seu conteúdo foi variado em ondas sucessivas, do voto impresso à contestação dos institutos de pesquisa, de auditorias paralelas a denúncias de complôs dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O que se mantinha constante era o cultivo da certeza de que haveria algum tipo de manipulação do resultado eleitoral e que uma vitória de Lula jamais poderia ser resultado espontâneo da livre expressão da vontade popular. Como também era esperado, o que ocorreu na realidade foi justamente o inverso do que diziam essas narrativas. A tentativa do estelionato eleitoral se deu por parte do atual governo por meio de múltiplas abordagens indiretas, manipulação da economia e das políticas públicas, esforços mais ou menos diretos de compra e supressão de votos, coerção de trabalhadores e fiéis por parte de patrões, pastores, aliados locais do Centrão. Esse acuse-os daquilo que você faz é um expediente comum da extrema-direita e tem a função de justificar e legitimar ações extralegais. Se eles se veem numa guerra existencial, onde o inimigo teria conspirado para dominar as próprias instituições, vale absolutamente tudo para impedi-lo de chegar ao poder. Foi essa voz conspiratória que preencheu o vácuo do silêncio de Jair Bolsonaro nos 2 dias que se seguiram ao resultado eleitoral. Naquele momento, parte das multidões online se converteu em multidões nas ruas, praças e rodovias. A partir daí, tudo seguiu um roteiro próximo ao que levou à invasão do Capitólio estadunidense em janeiro de 2021. Os auto-intitulados patriotas vão às ruas e redes para aguardar e pressionar pelo desenlace final, conhecido entre os trumpistas por Storm ou Tempestade. Nessa espécie de versão laica do apocalipse bíblico, as forças armadas finalmente interviriam para revelar a todos os planos dos inimigos e puni-los, reinstaurando a ordem e abrindo uma nova era de awakening, ou despertar, no país. Na tempestade brasileira, a orientação que circulava há algum tempo era para não mencionar diretamente o presidente, pois a lei prescreveria que só o povo tem a prerrogativa de convocar as Forças Armadas. De acordo com a leitura imaginária que a extrema-direita faz da Constituição de 1988, em especial o artigo 142, uma intervenção militar assim realizada teria respaldo constitucional. Assim, quando o presidente se pronuncia dizendo que fará tudo dentro das 4 linhas, é esse apito de cachorro que os seus seguidores ouvem. Isso aqui é uma conspiração, gente, é uma deturpação da Constituição brasileira, e é muito bom que a Letícia esteja apontando diretamente para isso. Jordana Armas, Pedro Guga saiu da Jovem Pan, não saiu, então ele vem aqui na Folha Democrata falar sobre essa saída da Jovem Pan e das demissões aí do Augusto Nunes e de outros extremistas também. É muito necessário. Vamos seguindo aqui, vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente. Estamos com agora 39 likes, vamos ultrapassar 40 likes, que é bastante necessário. Ó, vamos ultrapassar 50 likes, gente, que é sempre necessário para todo mundo ir crescendo. Luiz Giglori mandou aqui pra gente, se esses conspiratoristas estão desse jeito, imagina
para amanhã, quando o Exército e o ministro da Justiça, Anderson Torres, entregarem o relatório das urnas. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Vamos ficar atentos aí para a gente justamente se blindar. Vamos continuar aqui a leitura da coluna da Letícia Cesarino. Assim, quando o presidente falou do apito de cachorro, o que eles são incapazes de perceber, contudo, é que comandos para não mencionar o presidente nas manifestações são muito provavelmente parte de uma ação camuflada visando evitar que Bolsonaro seja futuramente responsabilizado pelos seus crimes à ordem democrática. Por quanto tempo essa situação irá persistir? Podemos prever que, como em outros tipos de formação sectária, o grupo permanecerá inviolável a qualquer evidência contrária vinda do exterior. Por isso, o não cumprimento da profecia não a desacredita. Vários modos de lidar com a dissonância cognitiva vão sendo ativados. O pronunciamento de Bolsonaro na noite de quarta-feira, por exemplo, levou num primeiro momento a uma certa confusão nos públicos de extrema-direita. Alguns seguiram bloqueando rodovias, tentando decodificar o que Jair Bolsonaro realmente quis dizer e até duvidando se a pessoa na live era de fato ele. Essas interpretações apontam para uma autonomia relativa dos segmentos mais extremistas e conspiratórios com relação à figura do presidente, como também foi o caso do QAnon nos Estados Unidos. Diferente de lideranças populistas, o Q não tinha um corpo físico. Na prática, ele era o próprio corpo digital de seguidores organizados de modo algorítmico. Ao que tudo indica, a maior parte dos seguidores de Bolsonaro depreendeu do seu último pronunciamento que a narrativa mestra da fraude e intervenção militar continua válida, mas que deveriam se concentrar numa resistência civil pacífica em frente aos quartéis. Essas manifestações vêm se auto-organizando e se autofinanciando via mídias sociais e PIX, mas também com apoio de setores do agronegócio. Nos últimos dias, vem se avolumando chamadas para uma greve geral de patrões empreendedores contra o comunismo. Finalmente, talvez de modo comum a lidar com a dissonância cognitiva, seja adiar o momento do desenlace final. Assim, no dia seguinte ao resultado eleitoral, foi comunicado que um relatório da suposta auditoria das Forças Armadas seria publicizado às 19 horas, depois passou para as 20 horas, então para meia-noite. Depois disso, começaram a circular mensagens com outras datas, como 8 de novembro, e prazos como 21 dias. Passado o suposto prazo constitucional de 72 horas para que os militares interviessem, outras ondas narrativas foram tomando conta do ecossistema, como o relatório argentino alegando erros na apuração eleitoral. Nos últimos dias, a atmosfera de guerra permanente típica desses públicos tem sido ainda alimentada pela preocupação com ataques massivos de infiltrados em aplicativos de mensagens e nas redes sociais com a suposta censura de conteúdos e perfis que insistem, como fez Trump em 2021, na grande mentira Tupiniquim. É possível, portanto, que a tempestade brasileira ainda não tenha passado. Após 4 anos submetidos a um regime de terror e medo dentro dos aplicativos e mídias sociais, os seguidores do presidente que hoje ocupam as ruas sequer concebem a possibilidade de voltar a ter Lula como presidente. À medida que o dia da posse se aproximar, a temperatura conspiratória e extremista voltará a subir, independente de incitação direta ou não por parte do atual presidente. A Letícia, então, responde a pergunta dela. Parece que o Capitólio brasileiro ainda não passou e pode se reforçar nos próximos dias, conforme a gente for se aproximando da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Sandra Araújo, por mais um pingo aqui de superchat. Façam como a Sandra, 30 pessoas aqui assistindo a nossa live. Deem likes para a gente aumentar aqui o nosso engajamento, que é muito necessário. Faltam R$ 35 aqui para a nossa meta mínima, 46 likes, estamos nos aproximando dos 50.